filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Todos comigo, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pai, glorifica o nome de Jesus nesta noite. Senhor, ser propício a mim, pecador, ser propício à tua igreja, pecadora, Senhor. Ó Deus, lava-nos do sangue do Cordeiro. E como cantamos nesta noite, Senhor, aceita a nossa oração e enche a nossa vida. Enquanto cantamos, o Espírito nos enche. Enquanto ouvimos a palavra, também nos enche, a Deus. E, ó Senhor, vem nos visitar com poder para fazer de nós aqueles discípulos que o Senhor requer que nós sejamos. Fala, Senhor, poderosamente ao nosso coração. Abençoa poderosamente a nossa vida. Oh, Deus, que a tua unção se perceba aqui. E que nós, Deus, saiamos desta igreja nesta noite para vivermos não para nós, mas para vivermos para o Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Há exatos 10 anos atrás, no dia 10 de abril do ano 2013, no dia em que eu completei 34 anos, o Senhor me deu uma mensagem poderosa nesse texto. Uma mensagem impactante naquele dia, no apartamento em que nós tínhamos, lá no Guará 2, eu sentado à mesa logo cedo, lendo a palavra, antes que todos acordassem, e o Espírito Santo me visitou com graça e me falou poderosamente neste texto das Escrituras, me dando essa mensagem que eu vou pregar para você. Eu não sabia é que nos 10 anos seguintes, eu seria provado intensamente em cada um dos pontos desta mensagem. Naquele dia, aos 34 anos de idade, Deus já tinha me abençoado num ministério transcultural precioso. Nós estávamos numa belíssima igreja lá em Brasília, com um templo para 700 pessoas, uma igreja em franco crescimento, vivendo momentos de tranquilidade e muita bênção. E a pergunta ao ler esse texto, meu Deus, será que nós estamos dispostos a renunciar a tudo de novo por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor? E Deus me confrontou com esse texto. E Ele me deu o sermão de manhã, e naquela noite de quarta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, eu preguei esse texto. Disse: Senhor, eu estou disposto a fazer o que o Senhor quiser e ir aonde o Senhor me enviar, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu nem imaginava nada do que Ele iria fazer. Mas, queridos irmãos e irmãs, aqui nós encontramos o Senhor Jesus, já na sua jornada, preparando-se para ir a Jerusalém para morrer por nós. E Ele está curando as multidões e pregando o Evangelho de maneira impactante para elas. E elas estão comovidas e emocionadas ao virem o ministério poderosíssimo do Senhor Jesus. E então, Ele se vira para toda aquela multidão e diz para ela que para servi-lo, nós não podemos viver uma vida de brincadeira, mas nós devemos estar dispostos a atender todas as exigências
do Senhor a nós. E hoje, 10 anos depois, o Senhor continua a nos apresentar nesse texto as exigências de Cristo para o discipulado. Exigências de Cristo para o discipulado. É olharmos para a palavra de Deus, irmãos e irmãs, a primeira exigência de Cristo para o discipulado é prioridade absoluta. Qual é, pastor, a primeira exigência de Cristo para o discipulado? Prioridade absoluta. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo 25 e 26. Eu leio 25, a igreja 26. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse, todos comigo, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu sempre li esse texto com grande perplexidade, porque nós lemos aqui aborrecer, e algumas de nossas Bíblias explicam o verbo aborrecer como amar menos. Mas se você for observar o significado desse texto, desse verbo no grego, aborrecer significa literalmente odiar. E eu li esse texto, Senhor, mas o Senhor não nos manda, por exemplo, honrar pai e mãe. Como é que agora eu tenho que odiar o meu pai e a minha mãe? O Senhor não me manda amar a minha mulher como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela, agora eu tenho que odiá-la, Senhor. O Senhor não me diz que eu tenho que criar, e criar aí significa alimentar e cultivar os meus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, e agora eu tenho que odiá-los, Deus. A tua palavra não diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo e considerá-lo como superior a mim mesmo, amando aqueles pelos quais Cristo morreu, e agora o Senhor diz que eu tenho que odiar meus irmãos e minhas irmãs. E se não for assim, eu não sou discípulo. É muito forte, irmãos, a expressão de Jesus nesse texto. Quando Jesus nos diz que se alguém vem a ele, não odeia seu pai, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, a usar uma hipérbole tão impactante, ele quer dizer que nós devemos amar tanto ao Senhor, que todas as outras coisas que nós amamos em segundo plano ficam tão distantes deste amor que nós temos para com Ele, que parece que nós odiamos estas coisas. Nós devemos amar tanto ao Senhor, tanto ao Senhor, tanto ao Senhor. Ele é o primeiro plano e o maior amor da nossa vida. Que esse amor ao Senhor deve estar tão distante de tudo, que as coisas que nós amamos em segundo plano, Ele não nos manda deixar de amar. Mas elas ficam tão distantes que parece que a distância do amor ao ódio. Significa que nós temos que amar ao Senhor mais do que o nosso pai, do que a nossa mãe. Nós temos que amar ao Senhor infinitamente mais do que nós amamos as nossas esposas. Nós temos que amar ao Senhor infinitamente mais do que nós amamos aos nossos filhos, aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Nós temos que amar ao Senhor mais do que a nossa própria vida. Mais do que nós amamos a nós mesmos. E o que todos nós fazemos de melhor é amar a nós mesmos. Muitas das nossas frustrações vêm porque Deus não faz aquilo que nós queríamos. Então o Senhor está dizendo aqui para mim e para você, que esse amor a Deus tem que ser tão intenso, que é como se nós odiássemos a tudo que vem em segundo plano, porque amamos ao Senhor sobre todas as coisas. Jesus está dizendo aqui que Ele requer de mim e de você, se nós queremos ser discípulos dEle, prioridade absoluta. É o que Ele conclamou a multidão a fazer no texto que o pastor Galo leu nesta noite. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem que priorizar o Senhor absolutamente. Sabe o que significa, irmão? Que o Senhor não divide o lugar dele na tua vida com ninguém. O Senhor não divide o lugar dele com teu pai. O Senhor não divide o lugar dele com a tua mãe. O Senhor não divide o lugar dele com a tua mulher. O Senhor não divide o lugar dele com os teus filhos.
O Senhor não divide o lugar dele com os teus irmãos e irmãs. E pasme, o Senhor não divide o lugar dele nem com você. Não queira o lugar dele. Ele é o primeiro. Absolutamente primeiro. Irmãos, eu me lembro do dia em que o jovem Davi de Oliveira Lopes, que tem 18 anos, nasceu. Nós estávamos na Clínica Presbiteriana Madre e Hijo, em la ciudad de Santiago de Chile. E a mãe dele teve um parto demorado. Começou a sentir contrações à noite, ele nasceu 1h da tarde. E quando ele nasceu, irmãos, eu tive um sentimento que eu nunca tinha tido em minha vida. Depois eu tive outras 2 vezes. Mas eu estava ali angustiado, e quando aquele bebê sai de dentro da mãe, eu senti por ele um amor avassalador, imediato, e eu me perguntava, meu Deus, como eu posso amar alguém assim? E eu peguei aquele bebê no colo, o consagrei ao Senhor, e ele com a sua mãozinha segurava o meu dedo. Nós temos essa foto em algum lugar, ele agarrado no meu dedo. E eu virei para ele, eu falei, menino, como eu te amo tão intensamente assim. Mas na mesma hora, pela graça de Deus, eu pude dizer a ele, eu te amo intensamente, mas eu quero dizer para você que eu amo a Jesus muito mais do que eu te amo, para a glória dele e para o seu próprio bem. Porque ele não divide o lugar dele na minha vida, nem com você. O grande João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, irmãos. E quando nós colocamos nossos pais no lugar do Senhor, quando nós colocamos nosso cônjuge no lugar do Senhor, quando nós colocamos nossos filhos no lugar do Senhor, quando nós nos colocamos a nós mesmos no lugar do Senhor, nós idolatramos, pecamos e corremos perigo. Eu quero lhe perguntar, nesta noite, quem é o maior amor da sua vida? É você mesmo? É sua esposa? São seus filhos? Seus pais, seus amigos? Se qualquer pessoa ocupa o lugar de Deus na sua vida, arrependa-se nessa noite em nome de Jesus. Porque se você colocar a sua esposa no lugar de Deus, ela vai ter que frustrar você. Para que você entenda que ela não suporta adoração. E para que você entenda que ela é pecadora. E que você não pode colocá-la no lugar de Deus. Eu fico muito feliz quando as minhas ovelhas me tratam com carinho. E agradeço muito o amor de vocês. Mas, por favor, não me coloque no lugar que é de Jesus. Porque se você me colocar no lugar que é de Jesus, Jesus vai ter que me envergonhar publicamente. Para você entender que a sua fé não pode estar posta em mim. Ela tem que estar posta única e exclusivamente no Senhor. Se você quer seguir a Jesus, entenda muito bem que Ele requer de você prioridade absoluta. Que Deus perdoe você de toda idolatria nessa noite. E se existe alguém ou alguma coisa te atrapalhando de servir ao Senhor, que você renuncie em nome de Jesus. E que você saia daqui transformado, colocando aquele que te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados no primeiro lugar da tua vida. Porque nunca ninguém te amou como Jesus te ama. E Ele é digno de ser o primeiro. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de ser glorificado. Ele é digno de que nós nos lancemos totalmente em suas mãos. E vivamos para Ele, sobre tudo e sobre todos. Que Deus te dê a bênção de amar a Jesus sobre tudo e sobre todos, e até sobre você mesmo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos dê a bênção de priorizá-lo, absolutamente. Mas o texto da palavra tem mais a nos dizer. E ele nos apresenta uma outra exigência de Cristo para o discipulado. A primeira delas é prioridade absoluta.
Mas qual será a segunda exigência de Cristo para o discipulado? A segunda exigência de Cristo para o discipulado é disposição para sofrer. Qual é a segunda exigência de Cristo para o discipulado? Disposição para sofrer. Versículo de número 27. Vamos ler todos comigo? 1, 2, 3. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmão, pasme comigo, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Senhor, aquele que criou todas as coisas, na segunda pessoa da Trindade, que a Bíblia diz que o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ele estava com o Pai, o Verbo era Deus, ele é Deus eterno, sem ele nada do que foi feito se fez, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Verbo eterno, Deus que estava na criação. Renuncia à sua glória e se tornam de nós. O Criador se vestiu de criatura. O glorioso se vestiu daquele que é limitado. Entregou a sua vida para te dar a vida eterna. E ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Se ele fez tudo isso por você, ele tem todo o direito de exigir que você entregue toda a sua vida por ele. E se for necessário morrer por causa dele, você tem que estar disposto. Jesus é claro aqui no versículo 27, ele diz, qualquer que não tomar a sua cruz, ou seja, quem não estiver disposto a sofrer por ele, e não vier após mim, e não imitar seus passos, não pode ser meu discípulo. Se você não está disposto a ser ridicularizado por causa do nome de Jesus, se você não está disposto a ser afrontado, se você não está disposto a ser perseguido, se você não está disposto a receber oposição por causa do nome de Jesus, você não é digno de ser discípulo de Jesus. Com isso, Jesus está dizendo que a segunda característica, segunda exigência de Cristo para que sejamos discípulos é a disposição para sofrer. E Jesus, como grande pregador que é, conta duas ilustrações. Ele diz, a primeira ilustração é o seguinte, qual homem que não vai construir uma torre, senta e faz os cálculos com o seu orçamento e vê se ele tem condição de construir essa torre. Para não suceder que ele comece uma grande torre e de repente ele não consiga terminá-la e fica aquela obra gigante, fantasma, diante de todos, e as pessoas começam a zombar. Ah, coitado disso daí. Começou esse empreendimento tão grandioso e agora fica essa carcaça, essa vergonha, ele não consegue terminar. Calcule bem, se você quer ser meu discípulo, é isso que Jesus está dizendo. Mas ele conta outra ilustração. Imagine um rei que está tranquilo no seu reino, num momento de grande paz, tendo um momento maravilhoso, e de repente se levanta contra ele um inimigo. Ele tem 10.000 soldados. E agora ele fica sabendo e recebe a notícia de que vem contra ele um inimigo poderosíssimo com o dobro de soldados que ele tem. 20.000 soldados. Ele então calcula se pode haver alguma estratégia que ele tenha para destruir aquele inimigo. Talvez aquele inimigo se acampou debaixo de uma montanha à noite e está dormindo com seu exército de 20.000. Então, aquele rei que conhece bem o terreno calcula, ele está dormindo. Eu posso, então, descer com metade do meu exército da montanha e a outra metade por aqui. Enquanto eles estão dormindo e pegando as suas armas, eu os tomo de assalto e acabo com o exército dele. Jesus disse, se ele não conseguir destruir o inimigo, então o que ele ensina aqui é o seguinte, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. E o rei pode pedir, me dê tanta quantidade de ouro, tanta quantidade de prata, me deixe furar seu olho, me deixe cortar sua mão. Ele vai ter que calcular para ver se dá conta de vencer o seu inimigo. E Jesus diz então pare de querer brincar de ser cristão. Calcule se você está disposto ou não.
Porque não adianta você dizer que quer ser crente, mas viver como um ímpio. Não adianta você dizer que quer ser crente e viver como um feliz mundo, com um pé na igreja e um pé no mundo. Não adianta, querido amigo e irmão, dizer que você quer seguir a Jesus, mas você vai atender todas as suas prioridades, vai agradar todas as pessoas que estão à sua volta, vai se glorificar a si mesmo e Jesus ficará em último plano. Isso não é possível. Ele requer entrega total. Ele requer disposição para sofrer. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos filipenses, que estão sendo perseguidos, eu estou pregando em Filipenses, porque a nós nos foi dada a graça de padecermos por Cristo Jesus, e não somente de crermos nele. Ah, meus queridos amigos e irmãos, nesse país já começaram a processar pastores que pregam com fidelidade as Escrituras. Há poucas semanas atrás, uma juíza no Distrito Federal, julgando um caso, disse que é proibido um pastor pregar no púlpito dizendo que o homossexualismo é pecado. Isso é fruto de uma cultura e de um viés político contrário às Escrituras. Será que nós estamos dispostos a sermos fiéis a Cristo Jesus em dias tão complicados como estes? Alguns anos atrás, irmãos, eu li um livro de Mes McConnell, da editora Fiel, e o nome do livro é Igreja em Lugares Difíceis. Olha a citação de Mes McConnell aqui. Não existe a opção do plano sem sacrifício para segui-lo. Se você quer segui-lo, então está entrando para servi-lo, independentemente do preço a ser pago. Se Jesus é Senhor, então ele deve estar no controle de todos os seus planos e decisões. De maneira clara, isso significa que não podemos dizer não, entre aspas, simplesmente porque o ministério entre as pessoas difíceis pode nos custar caro ou ser assustador. Seguir a Cristo significa que podemos perder a própria vida. E qualquer um que não está disposto a isto não serve para ser discípulo de Jesus. Mes McConnell e Mike McKinley, Igreja em Lugares Difíceis. Você está disposto a dar a sua vida por causa do nome de Jesus? Se nesse país vir a ser proibido pregar o Evangelho, você vai parar de pregar o Evangelho? Se nesse país for proibido chamar pecado de pecado, você vai entrar na filosofia da multidão e vai parar de dizer que pecado é pecado? Se nesse país, para ser aceitável, você tem que ser politicamente correto, você vai entrar na onda e se tornar politicamente correto? Preste atenção, meu irmão, Cristo deu a vida na cruz por você. E como dizia o missionário Charles Studi, se Jesus Cristo é Deus e ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por ele. Que nós estejamos dispostos a amar o pecador e pregar o evangelho a ele. Que nós estejamos dispostos a nos levantarmos e nos posicionarmos a favor da santa palavra de Deus. Que nós não abramos mão dos nossos princípios, não abramos mão do evangelho de Cristo, não abramos mão de manifestar a graça de Deus neste mundo, não abramos mão de mostrar ao pecador que sem Cristo Jesus ele está perdido e caminha a passos largos para o inferno. Que ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz para salvá-lo e não há outra esperança para ele, se ele não se arrepender e não entregar a sua vida a Cristo Jesus. Que nós estejamos dispostos, irmãos e irmãs, se necessário for, a dar a nossa vida por causa do nome de Jesus, que nos amou e deu sua vida na cruz por amor de nós. Que Deus nos levante como igreja corajosa e disposta a sofrer para fazermos a diferença em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Eu quero lhe perguntar nesta noite, você está sinceramente disposto a ser discípulo de Cristo?
Você está disposto a entregar a sua vida se necessário for? Aquele que não entregar a sua vida não pode ser discípulo. Pastor, qual é então a última exigência de Cristo para o discipulado? A primeira é prioridade absoluta. Segunda, disposição para sofrer. Mas qual será então a última exigência de Cristo para o discipulado? Em terceiro e último lugar, amados irmãos, o texto da palavra nos diz que a última exigência de Cristo para o discipulado é renúncia total. Qual é, neste texto, a última exigência de Cristo para o discipulado? Renúncia total. Eu vou ler o versículo 33. Depois a igreja lê. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você. Meu querido amigo e irmão, se você for chamado a sacrificar a si mesmo, abrir mão de um projeto pessoal, abrir mão de uma carreira bem-sucedida, abrir mão de prestígio diante de homens, você não serve para ser discípulo. Você tem que renunciar a tudo quanto tem. Há um membro querido da nossa igreja, que há algum tempo atrás, muito bem sucedido na empresa em que trabalhava. A empresa que trabalhava recebia propina. E o seu chefe deixou uma bolsa de presente para esse membro da igreja com alguns milhares de reais. Aquele irmão ficaria tranquilo na sua carreira e seria bem sucedido. Mas graças a Deus ele era crente. Devolveu a bolsa, pediu demissão. Correu um risco. Mas hoje Deus o tem abençoado imensamente mais. E tem um estado melhor do que o que tinha antes. Nós não podemos vender a nossa integridade. Para ser discípulo de Cristo, Jesus está dizendo que você, se necessário for, tem que renunciar a tudo quanto tem. Isso significa que eu e você não podemos abrir mão de nossos princípios para ficarmos tranquilos no emprego, para termos um salário. Nossa vida, amados irmãos, não depende em última instância das coisas deste mundo. Nós temos um Senhor que nos sustenta e nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. E Jesus exige de nós renúncia total. Jesus exige que você renuncie à corrupção. Jesus exige que você renuncie à prostituição. Jesus exige que você renuncie a uma atitude de rebelião. Ele exige de você renúncia total. Talvez você tenha uma segurança de muita tranquilidade, uma situação com milhares de reais caindo na sua conta, e de repente o Senhor vira e fala assim: sai do seu emprego e agora você vai ser o missionário. Sai dessa situação e agora você vai ser um pastor. Eu quero que você se entregue ao ministério da palavra. Se o Senhor te chamar para fazer isso, você está disposto a renunciar a tudo quanto tem? Irmãos, no ano de 2002, final de 2002, eu era pastor da 6ª Igreja Presbiteriana de Santiago e o Senhor colocou no nosso coração que nós deveríamos plantar a 9ª igreja. Nossa igreja, à época, tinha 120 membros e uma frequência de 180 pessoas. E nós começamos a montar o projeto, eu levei o projeto ao conselho, nós precisávamos alugar o lugar, nós plantamos a igreja no bairro de Penhalolém, um bairro de classe média em Santiago. O aluguel do lugar seria caro. E nós não tínhamos o orçamento, então o conselho da igreja falou para mim: pastor, se o senhor conseguir levantar o salário do pastor, que vai plantar a igreja, nós topamos. E nós corremos atrás
E eu sou muito grato até hoje pela vida do reverendo David Nicholas, da Spanish River Presbyterian Church, da cidade de Boca Raton, na Flórida. Ele está na glória. A igreja dele encarou o projeto e a Spanish River pagou o salário do pastor para vir durante 3 anos. E fomos nós plantar a 9ª igreja de Santiago. A nossa igreja tinha 120 membros, nós separamos 50 membros. Nós tínhamos 6 presbíteros no conselho, nós separamos 2 presbíteros. E quando nós estávamos iniciando aquele projeto, uma das irmãs que estava indo com a sua família disse: reverendo, o senhor é um homem muito mau. Eu falei: por quê, minha irmã? Estou aqui nessa igreja há tanto tempo com minhas amigas, nós temos momentos tão maravilhosos, estamos juntas, aí o senhor inventa que nós temos que plantar outra igreja, o senhor vai separar famílias de pessoas tão amigas, que homem mau é o senhor, reverendo? Eu falei: minha irmã, o que é isso? Jesus deu a vida na cruz por você. A irmã não está entendendo que a irmã está indo plantar uma igreja e Deus lhe está dando a oportunidade de fazer novas amigas. O seu leque de amizade vai aumentar, porque as daqui vão continuar sendo suas amigas. E lá onde você vai conquistar novas amigas. Vai pregar o evangelho e aquela comuna de Penhalolém vai ter aquele bairro, uma igreja abençoada para a glória de Jesus. Com muita dificuldade aquela irmã foi, nós trouxemos o pastor. E para a glória do Senhor, irmãos, no ano de 2005, nós organizamos a 9ª Igreja Presbiteriana de Santiago. O que aconteceu é que a nossa igreja, que tinha 180 membros, desculpa, agora eu lembrei certinho, passou 60 para a nova igreja, nós caímos para 120 membros. E eles começaram com 60. Para a glória do Senhor, um ano depois que eles começaram, a igreja deles tinha 100 membros. E 6 meses depois que nós enviamos aqueles 60, a nossa igreja já tinha uma frequência de 180 pessoas de novo. Ah, querido amigo e irmão, às vezes o Senhor está chamando a sonhar com novos projetos, com novas possibilidades. Não fique agarrado aos ídolos que você tem. Jesus renunciou à glória por sua causa. Se for necessário, renuncie a tudo quanto você tem para entregar sua vida a Cristo Jesus e para viver novos momentos abençoados. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Se Deus está te chamando para a obra missionária, diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se Deus está te chamando para plantar uma nova igreja, amém, eu quero, eu aceito o desafio, eu vou. Se Deus está te chamando para o ministério, para renunciar a tudo quanto tem, saiba que Jesus renunciou à glória por você. E se Jesus renunciou à glória por você, Deus vai cuidar de você até o final. Talvez você fique ansioso. E essa semana eu vi uma frase do Dr. Timothy Keller que eu fiquei impactado. Ele diz o seguinte: Jesus manda dizer ao ansioso: eu rasguei meu filho na cruz por você. Eu o dilacerei. Eu o rasguei inteiramente por você. Você acha que se eu rasguei meu filho por você, eu vou deixar de cuidar de você? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu querido amigo e irmão, hoje Jesus manda dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer ser discípulo de Jesus? Para ser discípulo de Jesus, ele exige prioridade absoluta. Ele exige disposição para sofrer. Ele exige renúncia total. Você está disposto a ser discípulo de Jesus? Que nessa noite você diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Amém.